E aí, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar com vocês sobre um assunto muito importante, né, que vem chamando muito minha atenção, né, e tem sido bastante debatido na internet, né, especialmente desde o fim do ano passado, né, mas é um problema que na verdade vem acontecendo já desde 2018 principalmente, né, que vem se agravando, que é o problema, né, de recrutamento que as Forças Armadas americanas estão tendo, que em 2022 teve um déficit de 25%, né, do que era esperado, né, do que eles planejavam, e eles acreditam que 2023 vai ser ainda pior, né, com 23 mil recrutas a menos. Tá? E se parece pouco isso, pare para pensar que é algo em torno de 9 a 10 brigadas a menos. Então, imagine a falta de 10 unidades dessa. Né? Então, é um problema bem grave que tem sido bastante discutido, né? As motivações e tudo mais, e é o que eu quero conversar com vocês hoje, tá? E hoje é só esse primeiro vídeo que eu quero falar, na verdade, sobre um estudo que eu estou fazendo sobre o enfraquecimento das Forças Armadas Americanas como um todo, tá? Eu já estou desenvolvendo o segundo vídeo também com um outro assunto relacionado, tá bom? E antes de começar, eu quero falar, né, que eu passei na V-Unit, né, nesse último fim de semana, e eles estão com uma grande promoção, né, na verdade é uma queima de estoque, eles estão com vários produtos muito interessantes, com um preço bem bacana. Aí eu aproveitei para passar lá e comprar essa Combat Shirt aqui americana, todos os materiais lá são legítimos, tá? Essa aqui realmente veio dos Estados Unidos, tá? É material de excedente. E é um material bem de qualidade, então se você gosta dessas coisas, é uma chance de você ter acesso, né, a esses materiais militares reais, tá? Então eu vou deixar na descrição aqui o link do site deles, né? E quem for de São Paulo, né, eu convido a conhecer lá presencialmente, tá? Mas todo mundo, né, eles atendem o Brasil inteiro, tá bom? Então é isso aí. E eu vou lembrar também, né, a quem tiver a intenção, né, quem tiver a possibilidade, né, e entender que pode ajudar um pouco o nosso trabalho aqui do canal, eu peço, né, para que contribua um pouco através, pode ser aqui da plataforma mesmo, né, com o Valeu, né, que é o nome, acho que em português, né, o Super Chat, o Super Like, ou então entrar, né, para o clube de membros, né, que faz muita diferença para a gente, tá? Não é tanto pela questão financeira. Você ajudando a gente através da plataforma aqui, o YouTube entende que é um conteúdo bom, né, aqui no canal e manda para mais pessoas, né? Então, isso que é mais importante para a gente, tá bom? Então, você ajuda muito a gente não só com a parte de dinheiro, independentemente de quanto for a quantia que você quiser ajudar, né, mas também para essa parte aí, tá bom? Então, agora, sem mais enrolação, vamos para o vídeo de hoje. Para começo de conversa, né, é muito interessante a gente parar para analisar que esse problema não é um problema só das forças dos Estados Unidos. Na verdade, esses problemas todos, como vários pontos que eu vou colocar aqui no vídeo de hoje e nos próximos, muitas coisas são, de uma forma geral, da OTAN, tá? Mas eu vou falar especificamente das questões americanas, tá? Mas só para ilustrar um pouco isso, como eu falei, né, no ano passado o déficit foi de aproximadamente 15 mil militares a menos, né? Mas no Canadá o déficit também foi bem alto, né? Tá em 20% do efetivo, tá? A menos do que o necessário. E no Reino Unido eles estão vendo que se continuar no ritmo que está indo, em 2025 já, eles vão ter um exército de apenas 72 mil homens, tá? Então isso é muito importante e já é um dado alarmante, né, para toda a OTAN, tá? Mas eu vou trazer essa conversa hoje em quatro pontos principais que eu trouxe, tá? Com alguns subpontos e também algumas questões depois, tá? Mas então, já entrando no primeiro ponto, é uma coisa muito interessante e muito importante a gente analisar, né? Que é o desinteresse dos jovens americanos em ingressar para as Forças Armadas do país, tá? Isso tem algumas motivações bem importantes, né? E começando com uma coisa que é bem simples, na verdade. Nos Estados Unidos, eles estão com uma taxa de desemprego bem baixa, tá? Porque, entre aspas, né, entre muitas aspas, eles estão com emprego sobrando. Entre muitas aspas, mas é isso. Então, tem muitas possibilidades diferentes de emprego, né? Então, o jovem olha e fala, pô, para que eu vou pegar um emprego que eu vou ganhar relativamente mal, vou ter que me sacrificar pra caramba,
né, me sujeitar a coisas desagradáveis. Então eles olham lá muitos empregos diferentes que pagam mais, né, que são muito mais fáceis, né? Então eles não estão optando por seguir a carreira militar. Até é uma coisa simples de entender que isso é uma coisa natural que acontece no mundo inteiro, né? Quando você tem muitas pessoas desempregadas, né, ou que estão numa pobreza maior, as Forças Armadas geralmente elas são uma opção muito boa, né, para você ter uma estabilidade financeira e geralmente, depende do lugar, na verdade, pagam bem, né, até por conta da natureza do ofício. Então, geralmente, são uma alternativa muito interessante para essas pessoas que estão em uma condição mais debilitada, né? Só que não está sendo esse o caso lá nos Estados Unidos. Né? Alguns podem olhar isso como positivamente, né? Porque estão sobrando empregos lá e estão pagando mais, né? Relativamente. Então, é um dos motivos. Né? Um outro motivo muito importante é que os jovens não estão entendendo uma causa pelo que lutar. A gente pode olhar aqui, né? Se a gente vê pela história, né, na Guerra Fria, eles tinham um motivo para combater, né? Tinham que lutar contra a expansão do comunismo, né? Depois contra a guerra ao terror. E isso justificava até algumas guerras que a gente pode olhar hoje como, entre aspas, imperialistas, né? Como uma predação de outros países, né? Invadir outros países de uma forma negativa, mas tinha um motivo para isso. Hoje em dia, a gente aqui já está um pouco mais acostumado com isso, mas lá nos Estados Unidos eles já estão olhando um pouco com essa questão, fala, pô, a gente foi lá só para fazer merda, a gente não, né, não tinha muito pelo que lutar lá, não precisava ter feito isso. Então, hoje em dia eles estão tendo uma dificuldade muito maior para justificar o porquê os jovens deveriam entrar no exército, na marinha, na aeronáutica, etc, né? Então, esse é um motivo que também tem atrapalhado bastante. Um outro ponto, né, que chama bastante atenção, né, e quando eu estava pesquisando que vi os dados, eu também fiquei impressionado, é que, obviamente, né, ninguém quer ter ferimentos graves, né, sejam físicos ou psicológicos. E isso tem sido um problema cada vez mais recorrente entre os militares americanos. Até porque, se a gente parar para pensar, né, muitos dos lugares que eles estão operando são lugares em que é frequente o uso de artefatos que causam esse tipo de problema. Né? Vamos supor aqui, as minas e aqueles explosivos improvisados, né? Os IEDs. Então é frequente o caso de militares que não morreram, mas tiveram a perna amputada, a mão amputada, né? Alguma coisa assim. O pessoal tem visto muito mais militares com esse tipo de problema e é uma coisa que o pessoal fala, meu, não quero isso para mim não. E ainda mais que isso, né? O pessoal com problemas psicológicos em função dos combates, né? Então, um dado que eu vi de que 20% dos veteranos, né, da guerra do Iraque, do Afeganistão e tudo mais, tem transtorno pós-traumático, tá? E muitos desses também, além desses que têm o transtorno, têm depressão grave. Então, o pessoal olha e fala, não quero ficar assim não, né? Então eu vou seguir minha carreira em outro lugar. Né? Faz sentido, né? Um outro ponto também até tem a ver com a questão da causa para lutar, é que teve uma queda na confiança na instituição, né, nas Forças Armadas. Né? Um exemplo, né, foi o que eu falei aqui, da questão dessas guerras, entre aspas, injustas, né, que eles entendem, né, desde 2001. Mas uma outra coisa também é que nem, por exemplo, quando teve aqueles movimentos, né, do Black Lives Matter, os antirracistas, né, os antifas também, as Forças Armadas elas foram convocadas, né, para atuar ali, né, independentemente de concordar ou não, mas eles estavam cumprindo a missão deles, né? E para o pessoal que faz parte desses grupos, né, que a maioria são jovens que participam, eles olham lá quem está do outro lado, são os militares, então eu não gosto dos militares, né? Então isso é uma coisa que também acaba puxando, né, independentemente de qualquer coisa. Então a confiança na instituição deu uma bela caída. Uma coisa que é importante a gente falar antes de continuar é que esses pontos que eu vou falar aqui tem muito a ver com o último ponto, tá? Que eu acho que é o mais forte lá, tá? Então, vocês vão fazer a ligação depois, mas é só para ficar mais nítido, porque com os próximos que eu vou falar aqui agora, vocês vão se ligar um pouco. Mas então vamos lá.
Um ponto extremamente importante do porquê eles não estão conseguindo recrutar mais gente é simplesmente porque eles estão afastando a base de recrutamento deles, né? Que são quem? Os conservadores da área rural do sul do país. E essa é a base, mas também acaba enquadrando praticamente todos os homens brancos e pessoas, né, das famílias militares tradicionais, né? Então tem muito, por exemplo, até veteranos já mais antigos, por exemplo, o veterano da Guerra do Vietnã, que fala, pô, esse não é o exército que eu lutei. Então fala, pô, eu não quero que meu filho vá para esse exército. Então tem muita coisa desse tipo acontecendo lá, né, por conta de uma série de fatores que nem eu vou falar mais pra frente, tá? E um próximo ponto também que eu acho bem importante a gente ressaltar, que é a questão da incapacidade física dos jovens, tá? O que é bastante discutível também e discutido. Eu já vi que já tem pesquisas feitas desde os anos 80, né, sobre essa questão, né, de se estão com muitos obesos, né, que é uma coisa real, né. Eu não tenho certeza se é pertinente, mas eu vi um dado, né, de que talvez 70% dos jovens americanos estejam acima do peso ou sejam obesos mesmo, tá? Então é bastante gente, né? E esses que não são, ou até uma boa parte desses também, são drogados, né? A gente sabe que tem um problema cada vez mais grave lá nos Estados Unidos com relação às drogas, né? O próprio comandante Farinazo, né, nosso parceiro do Arte da Guerra, tem feito bastante trabalho sobre isso, né? Falando dos problemas, por exemplo, com o fentanil, né? Mas várias outras drogas também, a gente sabe que tem isso, né? Cocaína e tudo mais. Então, tem muitos jovens completamente drogados, assim, tá um problema muito grave lá nos Estados Unidos, né? Eu até vi com americanos falando sobre isso, né? Que, tipo, por exemplo, hoje em dia você não conhece mais um jovem que não use pelo menos maconha, né? Que lá eles acham que é mais de boa ainda, entre aspas, mas todos os jovens praticamente consomem algum tipo de droga. E isso é muito, assim, chama muita atenção, tá? Eu não acredito que sejam todos, né? Mas assim, é só para dar uma dimensão de como tá forte o negócio, tá? E aí tem o contraponto também, né? É muito interessante que a gente sabe, né, que existem muitos atletas nos Estados Unidos, né? Até se a gente for ver, tem vários daqueles campeonatos escolares, né? Campeonatos das universidades, né? Como, por exemplo, o college football, né? De futebol americano, e aquelas competições, né, de natação, por exemplo. Lá é bastante forte esse tipo de coisa, né? Só que mesmo assim, eles não conseguem dar conta, né? E mesmo com tantos atletas, a maioria vai optar por ser atleta, né? Os que derem certo, pelo menos, né? Enquanto outros vão seguir em outro ramo civil, né? Poucos vão optar por serem militares, né? Porque, pô, o atleta, mesmo que ele tenha um trabalho também bem puxado fisicamente, ele vai fazer o que ele gosta, basicamente, né? E vai ganhar bem, tem aquela coisa do status, né? De assim, toda aquela pompa, né, de esportista e tal. E militar não tem isso. Então, é uma situação completamente diferente. É muito menos atrativo do que ser esportista hoje em dia. Então, a gente tem que levar isso em conta para pensar, pô, tá, os jovens como um todo estão bem, assim, prejudicados, né? E os que não estão, também não vão querer, então fica difícil, né? E agora sim, o problema que eu acho mais forte, né? Que é o problema da agenda woke, tá? Que para quem não sabe, é a agenda identitária, né? E esse aqui é o maior problema, eu acho, na minha opinião, como vocês já podem ter pego um pouco nos outros problemas, né? Que, assim, é a questão da interferência política, né? Com um viés em cima das questões militares, né? Que não tem uma vez que foi bom, né, na história, né? Mas começando, né, a tratar sobre isso, né, a gente pode começar com as próprias campanhas de recrutamento, né, em que as propagandas que estão sendo feitas, que estão sendo lançadas, elas são extremamente ideológicas. São focadas em negros, em latinos, em homossexuais, em mulheres, né? E aí, não que tenha problema, eu não tenho problema com nenhum desses, mas a gente tem que lembrar que a base do recrutamento era feita em cima dos brancos, conservadores, da área rural, né? Só para lembrar aqui, fazer conexão. E tem um outro fator que eu acho muito interessante, né? Que eu até vi um americano falando sobre isso. Quando a gente fala de militares, a gente pensa, né, num grupo de pessoas uniformes, né? Num padrão.
Então, independentemente das individualidades das pessoas, todo mundo tem suas características próprias, mas elas fazem parte de um grupo que tem uma uniformidade. E essas campanhas, elas estão sendo feitas em cima das questões individuais, né? São baseadas na individualidade das pessoas, né? Como se elas fossem especiais, né? Então ela meio que instiga, assim, cada um ser diferente. Então quebra toda essa questão da uniformidade, né? Para serem vários indivíduos especiais. Então isso é uma coisa muito relevante se vocês pararem para pensar aqui, seguirem esse raciocínio aqui que eu quis dizer agora. Não sei se vai ficar muito claro, mas pare para pensar sobre isso. Isso pode acarretar em uma série de problemas, até com a questão de, por exemplo, a estrutura de comando, né? Assim, tem muitos problemas que podem acarretar disso. Né? A pessoa que não quiser fazer parte da uniformidade, ela quer ser especial, quer não sei o quê, pode dar muito problema. Um outro problema, que até tem a ver com isso também, é a ideologização das tropas, tá? Só para ilustrar um pouco, nas academias militares, eles estão recebendo treinamentos, instruções sobre inclusão e diversidade. Estão tendo vários projetos, né, assim, ações sociais voltadas para isso, tal, né? Até, não sei se vocês vão lembrar, aquela questão do pessoal andando de salto alto, né, fardado, né, em West Point. E aí tem uma questão, porque, querendo ou não, enquanto eles estão gastando o tempo deles, né, com esses treinamentos todos, que a gente pode dizer assim, políticos, os inimigos deles, né, a gente pode falar os russos, os chineses, os iranianos e outros, estão treinando aspectos técnicos militares. Isso faz uma grande diferença, no fim das contas. Né? Então, assim, eles estão recebendo treinamento do ofício deles. Né? Eles não são agentes sociais. Então, isso aqui é uma coisa muito importante. E aí tem a sequência disso, né? Que as promoções e os altos postos, eles estão sendo baseados, assim, totalmente na questão, né, da inclusão e da diversidade. Né? E não necessariamente por competência. E isso é um problema gravíssimo. Porque você, não necessariamente você põe o cara mais indicado, ali, mais capaz de cumprir uma missão, de estar num posto. Você coloca o cara que ele segue, né, tá na cota, vamos dizer assim. Isso é bem complicado. Para ilustrar um pouco como tá isso aí, eles criaram uma comissão de diversidade das lideranças militares, né, que para mim é uma comissão política antirracista, entre aspas, né? Muito complicado, porque isso aqui para mim é exatamente a mesma coisa que, se a gente lembrar, lá na Segunda Guerra, lá no Exército Vermelho, né, da União Soviética, eles tinham os comissariados lá. É a mesma coisa, é só uma interferência política nas decisões militares. E isso é extremamente negativo. Não tem uma vez na história que isso foi positivo para alguém. Para dar um exemplo, tem muitos relatos, né, de instrutores, né, que eles não estão corrigindo os recrutas, né, por medo de serem chamados de racistas ou homofóbicos ou qualquer coisa do tipo, ou até demitidos. Então, isso é muito grave, isso é muito horrível, porque eles não corrigem os militares, né? Esses militares que estão sendo formados estão sendo formados errado. Né? Quando for a hora de operar alguma coisa, eles vão fazer tudo errado, porque eles não estão recebendo treinamento correto. Né? Ou até estão recebendo treinamento, mas eles não, sei lá, qualquer erro que eles tenham, eles não estão sendo ajustados. Então, quando chegar na hora de operar, eles vão fazer merda. Com certeza vai acontecer alguma merda. E, na verdade, é justamente esse o próximo ponto. Né? Nos últimos anos tem acontecido cada vez mais incidentes, né, e acidentes, né, especialmente com a Marinha Americana. Tá? Óbvio que não tem nenhum relatório falando é exatamente por isso. Mas a gente sabe o que é. E isso junto com a questão dos altos postos estarem sendo compostos por gente por diversidade, não necessariamente por competência. Né? Então, eu tenho dois exemplos aqui muito claros sobre isso, que assim, é inaceitável. Como que no meio do Pacífico você choca um navio contra um rochedo? Né? No meio do Pacífico, um oceano inteiro, o maior oceano do mundo. Ou o outro, que você... Pô, o navio de guerra já é grande. Como você vai bater num cargueiro ou petroleiro, não sei, que é ainda mais gigantesco, né? No meio do oceano. Né? Então não é falta de espaço. A gente sabe que foi por problemas humanos. Né? E com certeza tem muito a ver com esses dois pontos que eu falei. Né? Tanto pelos recrutas, né? Pelos militares novos estarem sendo mal formados, quanto pelos líderes, né? Pelos comandantes estarem sendo cada vez mais indicados por questões políticas do que por questões
de competência, né? Então, esse é um dos resultados. E aí, além de tudo isso também, né, só como um bônus, né, tem mais um problema, que são os gastos com projetos inúteis. Ou, sei lá, não vou nem dar outros adjetivos, né, que são puramente para atender essa ideologia. Né, como só um exemplo aqui, os super sutiãs da Força Aérea, né, feito para as mulheres pilotos, né, lá, em que foi gasto, sei lá, milhões, não sei, pode até ser bilhões de dólares, por uma coisa que não vai ter a menor efetividade, assim, não vai agregar em praticamente nada no campo, assim, na operação, né? São coisas que é um desperdício de recurso, para falar a verdade, assim, bem sinceramente. Porque se é alguma coisa que fala, não, beleza, isso aqui realmente vai ajudar em alguma coisa, sei lá, tá bom, mas esse tipo de coisa não agrega em nada. Como eu falei, é só um desperdício de recursos. Então, é complicado, né? Isso tem a ver com o ponto do próximo vídeo também, que eu vou falar um pouco sobre essa questão de custos, né, dos gastos que as Forças Armadas estão tendo, tá bom? E, né, por conta de todos esses problemas, eles estão tentando encontrar formas de incentivar o público, né, para se juntar às Forças Armadas. Então, algumas das contramedidas que eles estão fazendo aqui, só para ver um pouco o desespero que eles estão tendo, né? Algumas aqui, para mim, são só tapar o sol com a peneira, né? Mas, para começar, eles ainda estão naquela questão financeira, né? Eles estão dando bônus de 40 mil a até 50 mil dólares para quem se recrutar, assim, no ato do recrutamento, né? Para quem se alistar. Um outro ponto é que eles diminuíram bastante os requisitos para o recrutamento, né? Porque antes, 44% das mulheres não passavam nos testes físicos. Né? E aí tinha a gente, aquele pessoalzinho de sempre, e falava, tá vendo? Eles fazem os testes de uma forma que as mulheres não têm como passar. Não foi feito para as mulheres passarem. Né? Então eles diminuíram os requisitos para poder entrar mulheres. E isso não é positivo. Né? Não porque vai entrar mais mulheres. Não, isso aí que se dane. O problema é que para você poder operar no campo de batalha, especialmente se você for para infantaria, alguma coisa assim, bem operacional, você tem que ter um físico que aguente aquilo, né? Então, se você não consegue passar nem no teste físico, provavelmente o seu físico não está apropriado para isso. Então, o pessoal que está passando só com essa redução dos requisitos, provavelmente não vai dar conta da mesma forma quando for operar no campo de batalha. Então, é uma coisa aí negativa, né? Mas, muito pior que isso, é uma solução que a Marinha deu. Tá? Que eles subiram a idade para recrutamento para até 41 anos de idade. Isso, assim, eu não sei nem o que falar. Vamos pensar um pouco. Qualquer atleta, né, quando ele já está chegando ali nos seus 40 anos, já está provavelmente pensando na sua aposentadoria se ele já não for aposentado. Imagina para ser militar, que é uma coisa assim, talvez até mais rígido, dependendo de qual for, né? Você começar a idade, quando o seu corpo, biologicamente falando, né, fisiologicamente falando, já está começando a cair o rendimento, você começar a sua carreira militar aí, pô, é assim, é muito... não sei nem o que falar, é complicado, né? Fora a questão de, tipo assim, ele vai se aposentar com quantos anos? Com 80? Né? É bem complicada essa situação. E ele tem uma outra que também é bastante discutível, né, que o FBI limpou a ficha de milhares de militares que eles estavam com, digamos, problemas de conduta, né? E, assim, na verdade, lá nos Estados Unidos é um pouco diferente daqui, né? Os militares lá são contratados, a maioria. E eu acredito, né? Não sei com certeza, mas eu acredito que eles são renovados anualmente e talvez para ter essa renovação eles não possam ter uma ficha suja. Provavelmente, né? Então eu acho que eles fizeram isso justamente para segurar esses militares, porque eles não podem perder. Eles já estão com muito a menos. Se perder esses que já estão lá, fudeu, né? Para falar o português, claro. Então, se eu não me engano, eram cerca de 8 mil militares, alguma coisa assim. Então, isso aqui é bem pesado. Porque imagina você tá dividindo alojamento com um cara que tinha ficha suja. Dependendo do que for, você vai ficar com o pé atrás com ele, né? E você não pode ter o pé atrás com alguém que está dividindo o seu alojamento. Pô, você não tem nem como dormir direito, você fica com dormir de olho aberto, né? É muito difícil isso, é muito complicado. Ainda mais se for uma coisa para a linha de frente. Pode ser um cara que vai, sei lá, desviar material, né? Desviar
um equipamento, uma munição aqui, não dá para saber. Então é muito difícil com esses caras, né? Mas claro que pode ser que tem alguns que sejam coisa besteira, né? Mas de qualquer forma é uma coisa bem grave. E por fim, ainda deixei um aqui de fora que ele não é tão grave para mim, é uma coisa que até de boa, só que é bem emblemático. Tá? Aqui eles estão aceitando agora alguns indivíduos bem diferentes, né? Tanto lá nos Estados Unidos quanto no Reino Unido, isso é bem forte, né? Que são, por exemplo, os muçulmanos, né? E os Sikhs, né? Por exemplo. E a gente sabe, né, que nem o muçulmano ele acorda às 5 da manhã para rezar, né? Eles rezam 5 vezes por dia, eles não podem parar ali, né? Então tem que ter toda uma. Tem que se adaptar bastante, né, para receber esse pessoal. Porque, por exemplo, um exército que é feito majoritariamente por muçulmanos, ele já é preparado para isso. Só que os ocidentais, não. Né? Eles têm toda a sua estrutura já feita. Né? Várias coisas, sua conduta, sua doutrina é diferente. Então, aceitar esses caras com as suas peculiaridades é muito complicado. Como, por exemplo, os Sikhs, eles têm aqueles turbantes deles que eles só usam aqueles, é por religião, não podem mudar. Então, tem uma série de coisas aí que eles têm que se adaptar bem, né? Justamente por quê? Porque são os caras que estão aceitando entrar. Então, para ver como a corda tá no pescoço, eu diria, né? Estão pegando quem tá aí livre, né? Não importa se vai dar certo ou não. É assim, nesse sentido, né? Você vai ter que se adaptar e fazer os caralho, não importa. Só para mostrar um pouco como tá a situação para eles. Então, por hoje é isso, né? Essas aqui eram as informações que eu queria passar para vocês, né? E eu espero que tenham sido boas, né? Que tenham agregado alguma coisa para você. E se você gosta dessas informações, né, desse tipo de assunto, né, assuntos estratégicos, militares, relações internacionais, geopolítica, história militar, né, esse tipo de coisa, eu te convido a se inscrever no canal, se você já não for inscrito, né, e ativar o sininho também para não perder nenhum vídeo. Né, deixa o like, que é muito importante, né, para o YouTube entender qual é o conteúdo bom e mandar para mais pessoas. Né, qualquer informação extra que você tiver, qualquer sugestão, qualquer crítica construtiva, deixa nos comentários, por favor, que é sempre bom para a gente trocar informações, é sempre bom. E compartilhe esse vídeo com seus amigos, com quem você sabe que vai ser importante ouvir essas informações, quem vai agregar em alguma coisa, né, porque é mais uma forma de chegar em mais pessoas, né, que é o grande intuito do canal, né? Contribuir com informações de qualidade para o máximo possível de pessoas, tá bom? Então, por hoje é isso, né? Mais uma vez, espero que tenha sido um vídeo bom. Agradeço a todo mundo que ficou até aqui assistindo, né? E espero vocês no próximo vídeo, pessoal. Até mais.